Bom, hoje eu estou aqui em Gramado, Rio Grande do Sul, e nessa semana a gente teve o 32º Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, que aconteceu lá em Porto Alegre. Eu estive no evento, fui convidado a fazer uma palestra lá, e foi um evento muito bom porque a gente teve, em pleno ano de 2022, a presença de 7 veteranos da nossa Força Expedicionária. E também eu pude conhecer aí pessoalmente diversos amigos que a gente só conhece pela internet nesses dias, como o Vicente Vasques, o Gustavo Buffet, o Ricardo Naco, o Bruno Giger do canal Almanac Militar, o Paulo Everardi lá do Rio de Janeiro e muitos outros, além de, claro, rever aí os amigos que a gente vê só de vez em quando e fazer diversas novas amizades nesse nosso grupo de entusiastas da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu tenho um anúncio especial para fazer para vocês, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho do acervo de tanques lá do Museu Militar do CMS. Dá uma olhada. Então, gente, eu tô aqui no nosso Museu Militar do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Para quem conhece a cidade e nunca veio aqui, ou mesmo para quem nunca veio a Porto Alegre, fica a dica de conhecer aqui a exposição de blindados do Museu Militar do Comando Militar do Sul, o famoso Museu do CMS. Então aqui a gente tem alguns exemplos de veículos blindados que merecem a sua atenção porque estão muito bem preservados, tá? Estão muito bem preservados, talvez seja a melhor coleção de veículos blindados do país. Vamos dar uma olhada nela? Olha só, aqui a gente tem um tanque M3 Stuart. Vocês podem saber mais no nosso vídeo que está aparecendo bem aqui no canto superior direito. O M3 Stuart, muito bem preservado, tá? Da forma como foi entregue para o Exército Brasileiro em 1942. Canhão de 37 milímetros aqui na frente, né? Aqui, ó, as janelas bem características da versão M3, como vocês estão vendo aqui, M3 Stuart. Claro que na versão M5 Stuart, que foi um produto já das primeiras experiências de guerra, essas janelas foram removidas e essa parte aqui, ó, ganhou uma blindagem inclinada muito mais íntegra, tá? Então aqui no final também ele ganhou uma extensão. A versão M5 ficou um veículo mais potente, além da remotorização. Aqui embaixo vocês estão vendo aquele sistema de tração bastante clássico do Stuart, né? Não é autorizado subir no blindado, então não tente subir, até porque esses veículos ficam todos com a camada de óleo, né, por cima. Mas aqui é o compartimento do motor do Stuart, ó. Aqui dentro ficava o motor dele, inicialmente um motor aeronáutico, tá? E aqui do lado a gente tem o veículo do nosso esquadrão de reconhecimento da FEB, que é o M8 Greyhound, também armado com canhão de 37 milímetros, o mesmo canhão do Stuart aqui, tá? Então, esse veículo aqui vira mundo, não tenho certeza se esteve na Itália, tá? Mas é bem possível que sim. Então é um dos veículos que o capitão Pitaluga usou lá na frente de batalha, que fez o cerco inicial a 148, a divisão 148 em Fornovo de Taro, que também vocês podem conferir no nosso vídeo aqui, ó. E aqui neste ponto temos o que para mim é a grande estrela desse museu, que é o nosso Sherman, né? O M4 Sherman. Esse aqui, ó, já é uma versão com o casco soldado. Você perceba que o casco soldado é diferente daquele casco que é feito numa única peça, né? Num único grande molde, porque essa versão aqui ela foi simplificada em relação àquela versão dos primeiros anos de guerra, né? Na verdade, de antes dos Estados Unidos se envolverem, que era uma versão numa única peça. Numa única peça, porém mais complexa. Você perceba que aquelas versões são bem arredondadas, né? Então é aquele Sherman de casco arredondado que era feito numa única peça. Esse aqui já é um Sherman que você percebe que tem ângulos e todas essas chapas eram soldadas, né? Aqui você percebe a grossura da blindagem frontal, com uma solda bem robusta que faz o reforço estrutural do veículo, né? Aqui, ó, uma metralhadora do ponto 30 do operador aqui, que também operava o rádio, tá? Vocês veem muito isso aqui sendo usado naquele filme Fury, né? Corações de Ferro. Vocês veem muito isso aqui sendo usado pelo rapaz novato lá, né? Aquela cena bem forte. E aqui em cima, o canhão principal dele
76 milímetros. Claro que esse aqui ainda não é o Easy 8, né? O Sherman Easy 8, que é o Sherman do filme Fury, né? Você até vê alguns desses veículos lá, mas o Sherman do Brad Pitt, ele tem uma arma bem mais comprida, né? Uma arma de alta velocidade, 75 milímetros. Pode parecer, né, que 1 milímetro a menos, mas a arma era muito mais potente, justamente porque ela tinha um cano bem mais longo que permitia que o projétil alcançasse velocidades maiores. Então, olha, vou mostrar aqui, ó, comparado com o Leopard, com o M41 e aqui a altura do Sherman. Por que o Sherman é tão mais alto que o Leopard e o M41, né? E também, ó, em comparação com o Stuart, por que ele é tão grandão assim? Por que ele é tão alto? Tá, ó, primeiro, lá em cima tem uma .50, tá? Tem uma metralhadora .50. Então a gente vai entender neste momento por que o Sherman é tão alto assim, né? Por que ele tem esse relevo? Veja bem, olha a linha do Sherman, né? Vai subindo, 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 subindo. Chega aqui, ele encontra um topo e aí ela desce para frente, né? Ou seja, tem algo neste carro que faz com que ele necessariamente tenha que aumentar sua dimensão aqui nessa região. Eu vou mostrar para vocês o que é, mas já adiantando, a torre abriga os tripulantes, né? Abriga ali o artilheiro, o municiador e o comandante aqui em cima. E aqui você tem o motorista, né? Então nessa área aqui, que inclusive tem essa placa de reforço, né, para impedir um tiro direto contra a posição do motorista, aqui tinha gente, ali não tinha gente, tá? Então a gente tem nessa parte daqui o compartimento do motor, que tem inclusive esse manequim aqui, ó, compartimento do motor lá, tá? E esse motor é traseiro, mas veja bem aqui o que você vê. Uma roda dentada bem aqui, ó. Essa é a polia de força. Então o que significa? Que o motor está atrás e que existe um conjunto de transmissão na frente, ou seja, esse carro tem um eixo cardan bem aqui embaixo, igual aqueles dos caminhões que vocês veem debaixo dos caminhões, né? Girando. Então o eixo cardan transmite a força do motor aqui até a frente, bem aqui, né? E aqui na frente você tem a caixa de marchas, né? A transmissão dele está aqui na frente. E na verdade foi construído para facilitar a manutenção. Tanto lá vocês viram uma porta bem grande para o motor, e aqui é facilmente retirável aqui, ó, essa chapa de blindagem frontal. São 17 parafusos que você remove e você consegue remover a caixa de marchas inteira para fazer manutenção. Então é justamente aqui, ó, você percebe, esta roda é a roda da força, é ela que faz girar as lagartas, tá? Esse sistema que você está vendo aqui, ó, é o chamado sistema tradicional ou clássico de suspensão, né, que em inglês a gente chama essa estrutura de buggy, e ela é bem parecida, vocês vão lembrar, com os carros ferroviários, né, com os trens. Então aqui você tem uma mola helicoidal bem poderosa, olha aí, para sustentar o peso do carro. E essas rodas aqui são chamadas de road wheels, ou rodas de estrada. Essas rodas são 3 conjuntos de suspensão, 3 buggies de cada lado. E essas rodas aqui, elas não têm força, tá? Elas servem simplesmente para conduzir a lagarta e para fazer a suspensão, né? Fazer aqui, ó, a suspensão do carro no terreno, para ele se adequar às imperfeições do terreno. E essa última aqui? Essa aqui é o que a gente chama de polia tensora. A polia tensora, ela gera a força para poder esticar, para poder deixar bem tensa a lagarta, né? Essa lagarta, então, quando você quer remover ela, você com a manivela traz essa roda mais para dentro, afrouxando a lagarta. Você vai remover os pinos aqui, ó, um pino desse, pum. Quando você remove, essa lagarta se solta, e então você faz a reparação ou troca da lagarta, prende de volta, e aí você faz com que a polia vá mais para fora, né, gerando a tensão necessária para
fazer o veículo andar adequadamente. Você percebe aqui, ó, que está bem tenso, né? A gente não consegue mover muito a polia aqui do Sherman. E ele está, digamos assim, em posição pronta para ser trafegado, tá bom? Vamos ver ali agora um carro um pouco diferente. Já nesse ponto aqui a gente tem um Leopard, né? O Leopard 1A1, que é o nosso último carro de combate mais recente, claro, na versão 1A5, não esse aqui. Então, nesse aqui, gente, nós vamos poder ver, claro, além dessa seção inteira aqui em cima, um canhão muito mais possante aqui em cima, claro. Mas o que é interessante a gente comparar com aquele outro veículo que a gente viu, com aquele Sherman, é justamente aqui a parte da suspensão e da locomoção nas lagartas. Ao contrário do que a gente viu no Sherman, veja bem como o Leopard é bem mais baixo. E olha isso aqui, ó. Olha como o perfil dele é nivelado do finalzinho até aqui na frente, né? Apesar de que se sentam aqui também o operador de rádio e ali o motorista, tá? Se sentam ali. Aqui na torre os outros tripulantes. Mas o que é mais interessante é que todo o conjunto de motorização, todo o chamado conjunto de força do Leopard fica aqui na parte de trás. O motor é removível aqui por cima, né? E aqui na parte de trás estão tanto o motor quanto a transmissão que gera força para as lagartas. Então bem aqui, ó. Então, olha a polia de força dele, né? A roda de força dele tá aqui atrás, ao contrário do Sherman, que fica na frente. Então vocês veem aqui os dentes. Então é dessa forma que essa roda gira, fazendo girar então as lagartas, né? Novamente aqui estão as rodas de estrada, mas ao contrário do Sherman lá, perceba que não tem os famosos bogies, né? Elas são como se fossem rodas independentes. São 7 rodas em um sistema de suspensão que a gente chama de barra de torção, ao invés daquele tradicional lá. Então aqui, ó, estão barras que atravessam o fundo do veículo aqui, ó. Essas barras atravessam o fundo do veículo e são essas barras que torcem, literalmente elas torcem, por isso chama barra de torção. Elas sofrem essa torção para poder segurar aqui, ó, o movimento de para cima, para baixo, um pouquinho de deslocamento para fora, para dentro, digamos, para frente, para trás, que essas rodas fazem quando estão no terreno, né? Então é uma barra de aço mesmo que ela torce um pouco, né, para poder segurar o peso do veículo, tá? Pela ausência então de um cardan para levar a força lá para frente, o veículo pode ser mais baixo e pode ser mais nivelado, ao contrário do Sherman que vocês viram anteriormente. Tá, então aqui, ó, você tem uma mola helicoidal também para amortecer os impactos, mas quem segura mesmo a suspensão é a barra de torção, tá? Então aqui na frente, claro, sobra quem? Sobra a nossa polia tensora. Então essa polia, né, com a roda de uma sapata, desculpa, uma cobertura aqui de borracha, a sapata de borracha tá aqui, né? É ela que faz a tensão de todo esse conjunto de lagartas. Então se você quiser retirar a lagarta do Leopard, você puxa isso para trás e depois troca, faz o reparo e empurra isso para frente. Então seu tanque está prontinho para ser deslocado, tá? Então tá aí, a gente agora sabe um pouquinho mais sobre suspensão de tanques, sobre como que esses veículos se locomovem. E eu tenho mais uma surpresa para vocês que vai ser revelada daqui a pouco, tá? Então vamos continuar aqui com o nosso vídeo, nosso passeio. Como eu falei para vocês então, o próximo encontro nacional da FEB vai acontecer lá na minha cidade de Montes Claros, Minas Gerais. E nós vamos celebrar o centenário do nosso expedicionário Geraldo Martins Santana, cujo monumento vocês aqui da Sala de Guerra ajudaram a construir. Então vai ser o primeiro grande evento que vai ser organizado pela ANVIFEB em parceria com a Sala de Guerra. E vocês todos estão convidados. Vai ser em julho de 2023 para ir lá para a cidade e nós vamos fazer um evento maravilhoso para celebrar tanto os 80 anos da criação da FEB quanto também os 80 anos da criação
do Sentapua, o primeiro grupo de caça. Então nossas 2 unidades expedicionárias vão celebrar suas 8 décadas de vida lá na cidade. Então já se prepara aí, porque nas próximas semanas eu vou liberar aí os detalhes desse evento que vai ficar para a história, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tem mais novidade aí dessa viagem ainda nessa semana. Então, ó, aquele abraço da Sala de Guerra, daqui de Gramado.